Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Formação em Pauta. O episódio de hoje é o episódio número 7. Eu sou o professor Lucrécio Brito. Eu estou aqui para mediar, né, esse episódio, que é o Práticas Curriculares para a Escolarização de Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais. Eu vou me descrever para o público que é de pessoas cegas e com baixa visão. Eu sou um professor me considero de cor parda, tenho 1,70 m, utilizo óculos, estou trajando uma blusa social preta e uma calça social preta e um tênis azul. E hoje estou recebendo o professor Laio Lopes, que ele atua como pedagogo nas escolas da SEDUC, ele atua nas escolas Liberalina UEL e na escola Arthur Vigílio. Seja bem-vindo, professor Laio Lopes. Obrigado, Pedro. E agora eu passo a palavra para o professor para ele fazer a apresentação dele. Olá, sou o professor Laio Lopes, atuo na SEDUC como pedagogo. Eu vou fazer a minha descrição. Eu sou um homem, me considero pardo, com cabelo preto, olhos pretos, castanhos, uma blusa branca social, com uma calça preta social e um sapato preto também social. E eu venho aqui falar sobre uma temática que eu acredito ser muito grato no ambiente escolar, porque nós vamos falar de práticas inclusivas, não desconsiderando e desmerecendo o grande trabalho feito na sala de recursos e para profissionais voltados diretamente à educação especial. Mas nossa intencionalidade é falar para um todo, dos atores envolvidos na escola que já se reconhecem fazendo práticas inclusivas ou se deparando com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar, e isso faz com que nós possamos problematizar, refletir a respeito das produções feitas nas escolas. Então, é dessa forma que a gente começa essa conversa, e aí, desde já, professor Lucrécia, eu quero exaltar o trabalho que foi feito pelo CEPAM, porque nós tivemos oportunidade na Escola Liberal Noel de visitar de receber uma comitiva do CEPAM, onde eles estavam querendo fazer uma escuta qualitativa e reconhecer as práticas exitosas da nossa escola. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Lucrécio e ele conseguiu entender que os processos que estavam sendo realizados na escola tinham questões importantes a serem compartilhadas para a rede. Então, quando existe uma intenção da SEDUC, uma intenção do CEPAM de fazer essa visita e esse movimento trabalhar com uma escuta, como eu disse, qualitativa, uma escuta onde os profissionais podem relatar suas experiências, isso tem que ser exaltado. Então, é muito importante que possamos cada vez mais enaltecer esse tipo de trabalho, esse tipo de intencionalidade voltada às políticas educacionais. Certo, professor. E nós vamos aqui iniciar com o seu percurso profissional e acadêmico, né? E eu estou verificando aqui que o senhor trabalhou com ensino colaborativo, foi professor de educação especial, passou por estágio e mediação escolar, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre esse seu percurso profissional e acadêmico? Pois é, eu acredito que nesse primeiro momento seria importante eu falar da onde eu me reconheço, onde eu considero que o meu trabalho voltado à educação especial, na perspectiva da inclusão, conseguiu ter troca de experiências e contribuições e de que forma isso corresponde a muitos percursos que eu vejo de profissionais atuando como pesquisadores, enfim, professores da área. A minha cidade de origem é o Rio de Janeiro, eu começo a trabalhar, me vejo trabalhando na educação especial num estágio específico voltado à educação inclusiva, na rede municipal, como estagiário, e eu fazia um trabalho que lá era considerado mediador escolar, e que, não fazendo aí uma correspondência, mas de alguma forma pode aí ser considerado o trabalho de um profissional de apoio, mas é claro, Isso. guardado
as diferenças. Então, nessa situação, por eu trabalhar numa comunidade, numa favela tida como em áreas de vulnerabilidade social, eu ia percebendo que as estratégias pensadas para o aluno que eu estava atendendo poderia já ser utilizado para uma gama de estudantes que também precisariam de certas mediações, colocado aí na questão voltada à educação especial na perspectiva da inclusão. Então, eu como estagiário já começo a criar certas problematizações diante do que está sendo dentro da minha formação acadêmica, na graduação, e de que forma isso poderia já ser aplicado na minha experiência como estagiário. A partir dali, professor, eu fui convidado, e eu já estava próximo a concluir a minha graduação, trabalhar numa escola de educação especial, onde tinham alunos de educação de jovens e adultos. Lá, a minha oportunidade de, como docente, ter a minha primeira experiência como professor foi algo muito instigante. Porque é claro que no nosso percurso profissional como docente, nós precisamos entender de que forma as nossas práticas elas são mais adequadas, o nosso perfil como professor. E existia um desafio dado, porque a minha primeira experiência como professor estava com um público de educação especial, de educação de jovens e adultos, num currículo naquela escola que estava sendo ressignificado na perspectiva do currículo funcional. E aí, quando a minha coordenadora pedagógica veio falar comigo a respeito do que seria esse currículo funcional, os teóricos ali que estavam abarcando essas questões voltadas à prática curricular, eu fiquei muito entusiasmado, porque fazia parte já de algumas crenças que eu já acreditava ter. Então, quando eu fui vendo que, numa perspectiva de currículo funcional, eu poderia pegar conceitos, por exemplo, matemáticos, e fazer uma correspondência a uma ida ao supermercado, para que esse aluno de educação de jovens e adultos tivesse uma experiência voltada ali a uma prática funcional. Quando eu tive a oportunidade de entender que trabalhar com medidas, a gente poderia ir para uma cozinha e fazer um suco de laranja. Cada vez mais eu fui ganhando confiança. Eu acho que na docência você ganhar confiança já é um caminho interessante. E essas práticas que foram cada vez mais referenciadas como exitosas me geraram a possibilidade, ali, ou, na verdade, um desejo de querer me aperfeiçoar academicamente e, ao mesmo tempo, uma grande reflexão a respeito. Será que esse currículo funcional que aqui está sendo realizado para a escola de educação especial não poderia ser pensado para uma escola independente do aluno classificado como público, enfim, com as especificidades devidas? E isso eu acho que é uma grande reflexão para o meu percurso acadêmico profissional, porque aí eu já começo a querer trabalhar em escolas regulares, escolas comuns, com a minha formação de educação especial, mas cada vez mais com um público heterogêneo. Então, eu saio dessa escola, vou para o colégio de aplicação da UERJ, onde ali já é uma outra experiência, que eu já começo a ver uma outra possibilidade de mediação escolar, que aí, no caso específico, é tido com o ensino colaborativo, que alguns autores chamam de bidocência. E aí eu, como professor, no ensino fundamental, anos iniciais, já tenho experiências que já vão me dando também mais oportunidades de compreender as realidades da escola comum, do turno regular. E como era um colégio de aplicação, ainda é ofertado um estado profissional, acadêmico, aí eu já começo a me sentir com desejo de querer estudar, de querer pesquisar, de me aprofundar na área. Então, essa situação voltada ao aperfeiçoamento, que é muito comum com os professores e professoras que atendem alunos com necessidade educacional especial, também faz parte da minha trajetória. E eu estou falando isso porque me parece que são percursos que acontecem também em outras realidades. O que eu queria frisar, professor, é que dentro dessa condição, o que realmente me instigou
foi quando eu fui convidado para trabalhar como professor no ensino colaborativo, no ensino fundamental nos finais. Porque aí tinha uma questão dada. O desafio de você criar estratégias curriculares num currículo do sexto, sétimo, oitavo e nono, onde essa ascensão, essa aprovação, também está aglutinado questões voltadas à abstração do conhecimento, complexidades voltadas a cada componente curricular. E como existem muitas produções voltadas ao ensino fundamental, anos iniciais, na área da educação especial, na perspectiva da inclusão, eu vi uma carência de teóricos e produções voltadas à produção de ensino fundamental nos finais. E aí eu me estimulo a fazer uma pesquisa voltada a práticas curriculares para alunos com necessidades educacionais especiais no ensino fundamental, anos finais. E dentro disso aí, que eu já iria fazer a primeira pergunta, né? E antes eu já iria falar, é que você já começou aí a desenvolver, né, a pesquisa, né? Ser um pesquisador, né? E ter essa problematização, né, na sua pesquisa, né, enquanto pesquisador, que é nessa faixa etária dos 11 aos 14 anos, né? Isso. Que é dos estudantes que estão frequentando o ensino fundamental dos anos finais. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua pesquisa e sobre essa problematização. Perfeito. Na verdade, quando eu tive esse desejo de fazer essa pesquisa voltado a esse segmento de estudantes, primeiro nós temos uma complexidade da classificação etária, porque sem distorção em idade séria, nós temos um público aí de 11 a 14 anos. E aí tem aquela questão, ele é criança, é jovem, é adolescente? O que é adolescente? Então, primeiro nós temos dificuldade diante de definirmos dessa classificação etária as personalidades, esse desenvolvimento, que ele é muito complexo. Então, no nosso percurso escolar, você geralmente considera os anos iniciais do ensino médio e o Fundamental 2, vamos colocar assim, muitos conhecem assim, dessa forma, os anos finais, como uma transição. Tá, mas o que acontece nesse meio? É muito importante entendermos o ensino fundamental nos finais, não desmerecendo os anos iniciais, nem tampouco o ensino médio. Então, nesse processo, caberia nós entendermos que existe aí uma concretude do conhecimento, então um refinamento do conhecimento dos anos iniciais, mas você já vai criando complexidades para o ensino médio. E aí esses alunos tidos com necessidades educacionais especiais ficavam, muitas das vezes, numa situação que eu considero vulneráveis, porque as estratégias curriculares dadas ali já ganhavam outros contornos. Porque nós estamos falando o aluno ele sai do fundamental anos iniciais, geralmente com um professor generalista, num formato de escola diferenciado, com outras estratégias socioemocionais. No fundamental anos finais, já é um professor para cada componente curricular, nós já temos uma complexidade maior relacionada a interação social, enfim, as questões voltadas a esse público. E esses estudantes estão ali vivenciando situações que demandariam, dentro da minha pesquisa, estratégias voltadas aí para que esses alunos pudessem se sentir cada vez mais pertencidos à proposta curricular do ensino fundamental nos finais, bem como a gente entender de que maneira esse coletivo, professores, comunidade, se sentia também contemplada no que a gente considera de inclusão escolar. Certo. E aí o senhor vem com uma proposta de práticas curriculares para a escolarização de estudantes com necessidades educacionais especiais. Nós hoje utilizamos muito o termo estudante público da educação especial, porque está na política de educação especial, a política brasileira de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Mas aí você vem com esse termo, e aí eu gostaria que você explicasse o porquê da utilização desse termo, necessidades educacionais especiais, se existe uma diferença ou não. Pois é, professor. Na verdade, eu acredito muito que na nossa condição como professor, pesquisador, nós temos que estar muito conscientes da nossa intencionalidade. Então, existe uma intencionalidade da minha parte e de um coletivo de teóricos, enfim, de pesquisadores, de
classificar alunos com necessidades educacionais especiais, esse público mais heterogêneo, voltado à referência da Declaração de Salamanca. Porque a Declaração de Salamanca, ela amplia um público que, por exemplo, no atendimento educacional especializado, é voltado a pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Essa ampliação faz com que, dentro da minha expectativa e dentro do que eu acredito em processos inclusivos, a gente ganha mais, a gente tem mais sensibilidade para entender a diversidade dos alunos. Então, as dificuldades de aprendizagem, o que é tido como fracasso escolar e todos os estigmas ou experiências dadas diante das angústias, frustrações, do que não se atende a uma exigência curricular, isso pode ser considerado uma dificuldade ao ponto desse aluno se sentir e se colocar como vulnerável. Então, nessa questão de estudantes com necessidades educacionais especiais, eu amplio o público do AE, mas, de toda forma, eu também não negligencio, nem tampouco eu estou desconsiderando que os estudantes das políticas voltadas para a educação especial precisam de estratégias e situações que demandam de todo um arcabouço legal, teórico, voltado para a área. Mas a minha intencionalidade voltada a estudantes que são considerados com necessidade educacional especial é justamente criar um leque maior, uma condição onde nós vamos cada vez mais nos deparando essa diversidade, entendendo que no processo vão ter vários tipos de estudantes com necessidade de estratégias que partem do professor, do educador, da escola, pensar esse coletivo como um todo. Certo, professor. Muito bem explicado. Muitas pessoas elas podem fazer essa confusão, né? Muitos pensam que essas práticas elas podem ser voltadas somente para o estudante, por exemplo, com deficiência ou com um determinado transtorno, e que não é. Né? A gente vê que é uma estratégia são estratégias de práticas que é voltada para a inclusão de todos, né, que estão ali. E como você bem frisou, a Declaração de Salamanca ela é bem clara nisso. Ela fala que a inclusão é para todos, né? E a educação especial, se ela não tiver o objetivo da inclusão, ela não é educação especial, né? E vamos avançar aqui. O que são realmente essas práticas curriculares? Pois é. Você pode descrever o que são essas práticas? Claro. Na verdade, o que a gente entende como prática curricular é, primeiro, numa condição em que o currículo escolar ele pode ser considerado, desde que você planeja nos conteúdos, enfim, nós sabemos que tem novas nomenclaturas, no caso da BNCC, os objetos de conhecimento, você fazer todo elencando aí as competências e habilidades curriculares, mas você tem muitas questões que podem ser abarcadas no currículo. Questões socioemocionais, inteligência emocional, questões voltadas a essa relação com a comunidade. Então, isso tudo pode ser idealizado como currículo. Na minha pesquisa e a minha provocação, que também de alguma forma é uma problematização, é pensar realmente na rotina escolar, no sentido de, se nós temos, em grande parte, de forma sistematizada, uma escola que vai oferecer matemática, português, história, geografia, que vão ter avaliações, mas muitas delas não vão fugir de um padrão de ter uma prova, que não vão fugir de um padrão de ter um professor ali na sua lousa, oferecendo, oportunizando um conhecimento com um livro didático. Essa organização de escola que a gente vê sistematizada, ela é a real. A gente sempre pensa em metodologias ativas, cada vez mais a gente está engajado em repensar essa escola, mas existe uma escola real. E essa escola real, e eu acho que é um grande ganho para a minha formação acadêmica e profissional, é quando realmente eu vejo que muitos teóricos, muitos profissionais da área estão dedicados a pensar nessa escola. Os estudantes dessa escola precisam de estratégias que, por mais que a gente possa reivindicar mudanças, transformações, mas é a partir dela, dessa realidade, que ela pode ser considerada de maneira geral como a rede, no caso a SEDUC, mas cada escola da rede ela tem uma experiência diferenciada, professor. Então, acho que a prática curricular, dentro do que eu acredito, que eu acho que cada vez mais eu me interesso,
cada vez mais eu me sinto provocado, é entender que dessa realidade que eu vejo muitos profissionais reivindicando com toda a razão formação, com toda a razão querendo se aperfeiçoar, mas não negligenciando o que a gente já pode fazer. O que a gente já pode fazer dentro de uma realidade dada? Não com a questão idealizada, mas dentro de uma experiência, dentro de uma prática. Então, a gente se considerar e cada vez mais pertencentes de um processo inclusivo, independente se você acredita ou não que isso está sendo oferecido de forma idealizada, mas não pode, em nenhum momento, a gente desqualificar. Existe uma realidade onde você está criando estratégias e dentro delas, o que está alcançando determinado êxito ou não, isso tudo tem que ser dado a devida relevância. Então, a prática curricular, eu me apego nesse tipo de postulação. E você vem falando também sobre essa questão do currículo e a relação com a inclusão. Sim. Né? E está aí na tela, currículo e política inclusiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação do currículo e a questão da inclusão. Muitos professores eles pensam que o currículo ele não pode ser mudado e que também às vezes existe uma pressão por conta de seguir aquele currículo tradicional, por conta de muitas coisas, avaliações, e que o professor às vezes não tem o tempo necessário, não tem a liberdade por parte da escola para poder fazer essas... uma coisa que você vai falar depois, né? Flexibilização curricular, adaptação curricular, mas aí vamos ver os teóricos. O que os teóricos falam sobre essa relação do currículo e essa inclusão? Na verdade, professor, agradeço aí a pergunta. Realmente, o que eu acho que, a priori, nós temos que discutir que educação inclusiva é educação. Para a gente não acreditar que é uma modalidade, uma coisa diferenciada, não que isso não possa, em algum momento na política, pensar num público. Certo. Mas o que eu acho que a gente precisa cada vez mais se sentir provocado é que educação inclusiva é educação. Então, a escola ela tem a necessidade de ser vocacionada a ser inclusiva. Então, nessa perspectiva, eu gosto de pegar teóricos que discutem o currículo como um todo, independente da sua especialidade ali voltada à educação especial, né, na perspectiva da inclusão. Então, o que eu gosto de, primeiro, a gente refletir em relação a currículo? O currículo escolar, existe uma relação entre os sujeitos envolvidos e o que se espera na escola numa relação de poder. Então, o que seria isso de uma forma prática? Nós temos que entender que o que é postulado para a escola, em alguns momentos pode ser tido como produção, reprodução, enfim, tem tantos teóricos que podem problematizar a respeito. Mas a gente tem que entender que essa relação, ela sempre vai ter sociedade, escola, o professor postulando, o professor criando, o professor reproduzindo também, isso aí são processos tidos aí na nossa cultura. Então, nós temos uma escola que ela foi considerada uma escola de um padrão meritório, de um padrão onde os melhores se destacam. A cultura da escola ela foi caminhando numa condição de uma competitividade e que esse repensar do modelo que muitas das vezes foi reproduzido se deu na condição de muitos não atingirem determinado padrão. E eu acho que o público-alvo da educação especial só veio a contribuir com isso, só veio a contribuir, no sentido de uma grande reflexão, que se por um acaso existe um estágio, uma condição de determinada escola, comunidade, sociedade, de pensar na inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, ou então no caso específico da questão legal do público-alvo do atendimento educacional especializado, a minha reflexão é a seguinte: nós precisamos refletir a escola como um todo. Então, não podemos acreditar que esses movimentos eles vão ser naturais. A escola ela tem uma intencionalidade, ela tem confluências com a sociedade, tem confluências com projetos de poder, tem confluências com projetos políticos, mas a escola também tem capacidade de filtrar e tentar repaginar, ressignificar situações que muitas das vezes estão dadas na sociedade, mas a gente tenta qualificar e fazer diferente. Então, a sociedade inclusiva, infelizmente, ainda não é.
A gente busca a inclusão na sociedade, a gente busca cada vez mais experiências que possam ser oportunizadas com esse tipo de mote. Porém, a escola, ela não pode reproduzir uma sociedade que não consegue ter apreço à inclusão. Ela tem que pensar diferente ao ponto que, na sua formação humana, na sua condição dada, consiga também contribuir com essa sociedade. E aí os atores envolvidos têm uma importância fundamental. Fundamental. Então, quando a gente pensa no campo da política pública, a gente pode até já fazer uma relação da macropolítica com a micropolítica, que muitas das vezes, aí a gente que atua na área, sabe que professores, enfim, eles se colocam na condição de desejarem mais formação e não se sentirem habilitados para atender uma especificidade dada de um aluno ali que veio com o respaldo de um laudo, um diagnóstico, enfim, ou então da política do atendimento educacional especializado. E isso vai começar cada vez mais a ser repensado numa condição em que, se a escola já está provocada a pensar mudanças como um todo, cada vez mais a gente vai vendo que a matrícula de estudante, diante dessa heterogeneidade, ela vai se dando numa condição do que a gente pode fazer para atender essa gama de complexidades, enfim, voltadas ao processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito, professor, que nessa perspectiva voltada ao currículo, é muito importante entendermos que a escola ela tem um papel fundamental para justamente ressignificar as experiências que podem ser oportunizadas na escola sem que a gente siga ritos, a rotinas que muitas das vezes a gente está reproduzindo e não reflete se isso realmente compõe e contempla essa gama de estudantes. Sobre essa ressignificação e pela experiência que você tem já de alguns anos, né, atuando nesse contexto, né? Desde quando você foi também estagiário, né, desenvolveu a pesquisa e atualmente atua como pedagogo. Como você tem visto, né, durante esses últimos tempos, né, o que você tem visto de colegas professores que desenvolveram práticas curriculares semelhantes, que até podem ter servido como modelo para o senhor? Você verificou assim, muita evolução? Você viu, por exemplo, modelos positivos? O que você viu durante esses últimos anos? E também tem a questão da pandemia, né? Claro. O que o senhor pode falar sobre isso? Não, eu acho o seguinte, professor, nós estamos num processo que vamos combinando e tentando aperfeiçoar situações que realmente demandam de outros atores sociais e políticos. Por exemplo, quando nós falamos de inclusão escolar, nós temos que entender que o Brasil fez um milagre na condição da universalização de matrículas para qualquer tipo de estudante. O Brasil, ele fez esse milagre da universalização. E agora o nosso desafio é qualificar a educação brasileira como um todo. No caso específico da educação inclusiva, também existe esse milagre. Hoje nós temos a matrícula de estudantes que não faz muito tempo eles não tinham a oportunidade de estar em escolas comum regular. Então, nós já temos já esse passo e agora também estamos pensando na condição da qualificação desses processos inclusivos. O que a gente não pode perder de vista é que a qualificação da educação brasileira e a qualificação de práticas inclusivas, elas são convergentes. Então, nós estamos num patamar, numa condição de não necessariamente diferenciar uma coisa com outra, mas é necessário que a gente cada vez mais reivindique uma educação de qualidade, mas que todas as questões dadas nas escolas, quando um professor acredita que determinado aluno não deveria estar lá, que não está recebendo o aparato, enfim, não está tendo estratégias melhores que se fosse numa escola especial, isso tem que ser rechaçado. Isso é facilmente refutável, porque nós estamos hoje numa condição de que precisamos, se for para reivindicar melhorias na educação, tem que ser uma perspectiva inclusiva, mas entendendo que se um determinado estudante tem dificuldades de permanecer na escola, não quer dizer que outros alunos que não seriam público do atendimento de educação especializado
também não teriam seus desafios. E interrompendo um pouquinho, até pouco tempo nós vimos um movimento aqui no Brasil forte para que voltasse as escolas exclusivas, né? Como um ponto assim de partida para o familiar ter a escolha, né? Sem nenhum apoio pedagógico, sem nenhuma, com total autonomia dada à família para escolher a escola exclusiva, né? O que o senhor acha disso, sobre ter uma escola exclusiva e não ter uma escola que aponte para a inclusão, por Na exemplo? verdade, no âmbito da política educacional, ao meu ver, seria um retrocesso. Então, no caso específico, a gente, como eu disse, os desafios dados à educação na condição de oferecer um ensino com mais qualidade está dado. Agora, a gente acreditar que a exclusão desses alunos daria uma condição melhor para eles ou então para a escola, isso, ao meu ver, não caberia, até porque nós precisamos pensar numa sociedade inclusiva, onde a escola precisa ser mais do que nunca inclusiva, recebendo essa heterogeneidade de alunos. Quando você fez a pergunta em relação ao que eu venho observando de práticas de docentes, enfim, eu acredito que muita coisa está sendo proporcionada, professor. Muita coisa legal está sendo proporcionada. Então, eu vejo, às vezes, professores com experiências que conseguiram atender a especificidade do estudante e não se reconhece numa prática inclusiva ou na condição que ele está fazendo algo que, às vezes, ele mesmo está sendo crítico, acreditando que esse aluno não deveria estar na escola, teria que estar numa escola especial, mas o que ele está fazendo já está conseguindo abarcar as singularidades desse estudante numa condição que a gente cada vez mais espera que esses alunos eles consigam ser correspondidos. Você também fala aqui sobre as conversas sobre o currículo, né? Perfeito. Você cita Arroyo, e que Arroyo ele traz a seguinte questão: o currículo e seu ordenamento, suas hierarquias, a segmentação dos conhecimentos em disciplinas, cargas horárias, não condicionam o nosso trabalho, né? Pois é. Eu acho que vai um pouco de encontro do que a gente estava discutindo sobre o currículo escolar, porque cada vez mais se observa que essa hierarquização do conhecimento e essa ritualização, enfim, de questões que já estão dadas de forma sistematizada na escola, nos sistemas educacionais, é evidente que influenciam a escola. As burocracias, o atendimento de exigências, de questões dadas pela rede, é evidente que vai influenciar a realidade da escola. Então, a gente não pode pensar na educação especial na perspectiva da inclusão sem considerar os desafios dados da escola como um todo. Tá? E agora, o que nós também não podemos desconsiderar, e é por isso que a minha pesquisa vai de encontro a isso, é que no ensino fundamental, anos finais, por exemplo, eu considero a complexidade do conhecimento da matemática. Eu considero a especialidade, as questões dadas voltadas na área de conhecimento de linguagens. Eu realmente entendo que existe a necessidade de considerarmos o currículo que está aí. Agora, ressignificarmos, repensarmos as práticas curriculares, isso caberá, claro, numa gama de atores envolvidos desde a macropolítica, mas no nosso caso, professores e professoras voltados à realidade da escola, a intencionalidade, a condição de nós pensarmos, repensarmos nossas experiências, cabe ao nosso trabalho. E aí, professor, nós temos que dar relevância às coisas dadas no que a gente sabe que acontece no ambiente escolar. As reuniões escolares, HTP, as coisas que são muito comuns na SEDUC, elas precisam ser qualificadas e termos espaços propícios para que essa discussão aconteça. Então, a intencionalidade ela precisa partir dos envolvidos nas escolas, porque essas reflexões elas vão criando possibilidades da escola se deparar em que estágio, em que momento nós estamos,
o que está sendo oportunizado no campo da inclusão, o que a gente pode aperfeiçoar. Isso é feito, evidentemente, com ambientes estruturados, assim, com momentos específicos dados a esse tipo de discussão. Falando sobre as práticas curriculares, o Centro de Formação Padre José de Anchieta, o CEPAM, ele fez algumas visitas, inclusive, como o professor falou, na escola Liberalina UEL, e em outras escolas também, e nós verificamos que muitos professores da SEDUC já seguem essas práticas, né? E eles são modelos, né? Servem de modelos para outros professores. E também serviram para a gente desenvolver as formações do CEPAM. E aí, avançando aqui, o senhor vai falar sobre a questão da flexibilização e da adaptação curricular. Perfeito. E aí, o que é flexibilizar o currículo? E o que é adaptar o currículo? Olha, é nesse importante, contexto, professor, né, a gente fazer uma diferenciação, não que a gente vai ficar preso em categorias, mas é para justamente a gente entender de que forma essas práticas curriculares estão se dando para um público como um todo, a sua sala de aula como um todo, ou então focada especificamente para os alunos identificados ali com as necessidades educacionais especiais. No caso específico da flexibilização curricular, a gente considera que a prática ela tem que ser pensada para esse todo, entendendo a complexidade e a heterogeneidade deste todo. Então, a gente já sabe que cada estudante tem seu ritmo de aprendizagem. Então, se você já, no seu planejamento, considera isso numa condição em que você vai tentar pensar de que forma esses estudantes podem alcançar o que está sendo referenciado no currículo, isso de alguma forma poderia ser considerado como flexibilização curricular. Pensar em estratégias para que a sua aula consiga contemplar a diversidade desse alunado. No caso específico da adaptação curricular, eu gosto muito de me apegar nas questões voltadas a diferenciações que podem ser necessárias, não que você não vá fazer correspondência com o currículo dado, mas é o que você vai pensar de estratégias específicas para determinado público, que realmente vão demandar de situações que elas precisam ganhar visibilidade. E aí, já quero já fale um pouquinho da pesquisa? Só algumas falas que nós verificamos com alguns professores que às vezes se tornam confusas. Perfeito. Por exemplo, ainda tem muitos professores que pensam assim, que flexibilizar é tornar mais fácil. Verdade. Né? Outros pensam assim, eu preciso trazer assuntos da área dele. Por exemplo, eu tenho um estudante surdo. Eu vou trazer sempre o meu lado, porque o meu lado é mais para a educação de surdos. Né? Então, eu vou trazer assuntos da área de língua de sinais, de surdez. E isso não é flexibilizar. Né? Por exemplo, eu tenho um estudante cego. Aí eu vou falar para ele sobre braille, sobre leitores de tela. Isso é flexibilizar o currículo, é adaptar o currículo? Pois é, eu concordo contigo, não seria classificado nessa categoria de flexibilização curricular, porque nós estamos falando o seguinte, mais que possa ter uma boa intenção do professor, a gente não pode considerar isso, mas na condição de atender essa diversidade do estudante, nós precisamos cada vez mais, primeiro, entender o repertório de conteúdos e questões que possam ser acessíveis a todos. Não é porque um aluno é surdo, tem deficiência visual ou qualquer outra especificidade, que ele não está vivenciando um mundo onde todos também estão experimentando assuntos que são pertinentes à sua questão etária, enfim, à personalidade da juventude, enfim, no caso específico da adolescência, da educação do ensino dos anos finais. Então, eu acho que a flexibilização curricular, na perspectiva da inclusão, cada vez mais vai ganhando um movimento de uma tendência. Porque se nós cada vez mais, e aí você citou muito bem, professor, a questão da pandemia, que eu acho que diante da situação da angústia, enfim, de tudo que nós vivenciamos, na área da educação a gente teve que se ressignificar, repensar muitas situações, e cada vez mais dos desdobramentos das questões pandêmicas, nós observamos no campo psicossocial, enfim, numa complexidade maior do estudante, necessidade de estratégias não necessariamente voltadas ao público-alvo da EE. Então, nessa condição de entender de uma consequência que ocasionou ali uma dificuldade de aprendizagem de determinado estudante, se você tem uma flexibilização curricular que entende que esses ritmos de aprendizagem eles são variados,
Você consegue, de alguma maneira, criando possibilidades, até mesmo se for necessário, possibilitar adaptações curriculares, ou então, na sua construção, na prática de ensino, contemplar esse todo e conseguir avançar no que você considerou no currículo e isso alcançar um determinado objetivo no que foi planejado. E no desenvolvimento da sua pesquisa, você traz aqui 4 modelos, né? São esses 4 modelos de práticas curriculares. Né? O senhor pode explicar um pouco sobre esses 4 modelos? Eu não vou me alongar muito, mas no caso específico eu não quero reduzir a educação e nem tampouco as práticas inclusivas em categorias. Mas é uma forma da gente se reconhecer nesse processo. Vocês estão vendo que aí é um diagrama de Venn, onde tem conjuntos, e aí eu tento diferenciar algumas ações que são muito sistematizadas, são muito presentes no sistema educacional. Por exemplo, no modelo de diferença, eu considero, eu vou fazer a leitura do quadro, estudantes com necessidade de educação especializada, inseridos na turma, entretanto, sem uma sistematização de ações que atendam às demandas da escolarização do estudante. Então, a gente sabe que avançamos na condição da matrícula dos estudantes, sem esse cerceamento, esse constrangimento, mas a gente considera que estratégias de ações inclusivas são necessárias. Certo. Quando não, isso a gente já vai apontar a necessidade das escolas repensarem suas práticas. Então, quando você vê muitos relatos, esse aluno está aqui, mas é só para interagir socialmente, ele está aqui, mas é mais para conviver com os coleguinhas. Eu não estou em nenhum momento dizendo que as pessoas que estão postulando, que estão ali reverberando esse tipo de fala, estão sendo preconceituosos, não é isso. Mas a questão é que no processo educacional, isso é mais uma contribuição dentro de uma gama de questões que vão ter que ser pensadas no desenvolvimento do estudante. Então, não dá para negligenciar o currículo, não dá para negligenciar a aprendizagem, apenas dando relevância à interação social. Então, são discursos que a gente pode ver muito presentes na escola, mas não quer dizer que a gente vai perpetuá-los. Acho que a gente tem que ter essa preocupação. No modelo... Posso ir avançando, professor? Pode. No modelo complementar, eu coloco o seguinte. No 4 à esquerda, organização de ações para estudantes com necessidades educacional especiais pensadas fora de sala de aula, com ênfase na complementação da aprendizagem no turno regular. Um exemplo disso é o contraturno, a política do atendimento educacional especializado na sala de recursos. Tem sua importância? Não tenha dúvida. Trabalham habilidades de forma complementar, suplementar, tudo que está presente na política educacional. Mas quando você coloca ênfase na sala de recursos, acreditando que esse estudante ele vai ter oportunidade de desenvolvimento apenas na sala de recursos, você pode estar negligenciando um momento muito importante na sala comum, enfim, no turno regular. E isso é algo que é presente também em muitas redes, nas escolas, enfim, você dá ênfase em no atendimento ou na oferta de determinado profissional e que, de alguma forma, a escola ela não se considera com condições de criar estratégias na prática de inclusão. E desculpa interromper, claro. Mas é importante lembrar que também, às vezes, perde a legitimização da utilização da sala de recursos. Não tenha dúvida. Lembrar que a sala de recursos ela é para complementar e para suplementar a formação daquele estudante. Ela não está ali a todo caso. Não tenha dúvida. É claro que a gente pensa assim, por exemplo, se toda escola tivesse uma sala de recursos, né? Uhum. Mas a sala de recursos não pode caber toda a escola ali dentro da sala de recursos, né? Sem dúvida. A sala de recursos ela tem até uma certa limitação para justamente atender aqueles estudantes que realmente estão necessitando da complementação e da suplementação da sua formação, né? E lembrar também do papel, né, no AE do profissional de apoio escolar, né, que ele é muito bem claro na legislação. Nem todo estudante ele vai necessitar de ter um profissional de apoio escolar. Existem estudantes que, é claro, que necessitam de um profissional de apoio escolar, necessitam frequentar a sala de recursos, mas não são todos os estudantes. Não tenha dúvida. E só para reforçar a sua contribuição, foi muito importante,
quando a gente já cita o profissional de apoio, eu já consigo vê-lo categorizado no modelo da intersecção. Que aí, no caso do quadro, eu coloquei que é a sistematização das ações de educação inclusiva em todo o período de estudante com necessidade educacional especial que estiver na escola. Todavia, as adequações e adaptações curriculares são pensadas apenas para estudante-alvo de educação especial. Então, esse foco no sentido de você qualificar ações nesse processo, no processo de escolarização como um todo, ele já tem um ganho no turno regular, você já considera o percurso desse estudante num todo, mas você vê que as ações ainda são direcionadas para os estudantes que foram contemplados ali na política do atendimento educacional especializado. Então, você já tem estratégias de profissionais que vão fazendo mediações, contribuições, criando possibilidades, mas também, professor, às vezes também a gente observa que existe um depósito de confiança, enfim, nesses profissionais que têm sua contribuição, têm sua relevância, acreditando que eles teriam uma exclusividade para o atendimento desses estudantes, e esse professor acha que tudo que vai ser demandado, se ele teria responsabilidade apenas do profissional de apoio. Não é. Na perspectiva da inclusão, todos os atores envolvidos têm sua responsabilidade ou corresponsabilidade. Então, é necessário que a gente entenda isso, até porque a contribuição de um profissional de apoio, aí no caso das realidades dos sistemas, já tem bidocente, ensino colaborativo, enfim, às vezes tem até estagiário, mas de toda forma, qualquer profissional que esteja ali contribuindo é mais um olhar, é mais uma experiência, mais uma troca. Então, é importante nós entendermos isso para que também a gente tenha mais envolvimento de todos que estão dentro desse processo. E lembrar que a SEDUC hoje ela tem um quantitativo muito bom, muito excelente de sala de recursos. É claro que a gente quer mais sala de recursos, né? Mas hoje a gente verifica que muitas escolas têm sala de recursos e funcionam nos 2 turnos, né? Matutino, vespertino, e também um quantitativo muito grande de profissionais de apoio escolar, né? Enquanto já teve um movimento contra, né, profissionais de apoio escolar, hoje a SEDUC ela tem um grande quantitativo de profissionais de apoio escolar atendendo aqueles estudantes que realmente necessitam desses profissionais. E é importante ressaltar isso, porque isso é mais uma forma de qualificar o ensino na educação pública. Sim. Porque muitas escolas privadas não conseguem oportunizar esses profissionais porque onera a escola, enfim, nas questões voltadas ao setor privado. Então, já existe um público vindo para a escola, ensino público, no caso, porque sabe que a gente vai oferecer mais condições desse estudante estar alcançando, enfim, tendo mais práticas exitosas no seu processo de escolarização do que no ensino privado. Isso é um ganho para a gente. Sim. A educação pública está se qualificando e está oferecendo, em algumas situações, condicionando melhores trabalhos numa perspectiva de inclusão no âmbito da política pública. Isso é bacana. E o último modelo que o senhor vai falar aqui é o modelo União. Perfeito. O modelo de União, eu trabalho muito na perspectiva da transdisciplinaridade, na condição da flexibilidade do currículo, que aí vou me ater aqui ao quadro, que atende à singularidade de todo estudante, se adequando ao ritmo de aprendizagem e às especificidades. Não existe diferenciação apenas para determinados estudantes que não atingem as exigências do currículo padronizado. A gente sabe que esse modelo, geralmente, são aquelas escolas, professor, que alcançaram, enfim, metodologias que são renomadas, enfim, que nós, educadores, a gente até visita essa escola, vai para até outro país para conhecer a realidade dessas escolas, que conseguiram criar situações metodológicas de processos inclusivos que contemplam a todos. Tem referências a Escola da Ponte, em Portugal, você tem referências para o Projeto Âncora, em São Paulo, podemos falar outras. Mas eu acredito que essas experiências, quando a gente alcança, ou então a gente poderia categorizar como nesse modelo União, enfim, são condições que não quer dizer que se a escola não se reconhece, ela vai de alguma forma se sentir desprestigiada. Cada um vai se vendo de que forma a escola ou as suas práticas estão se dando. O que eu acho que é mais importante é que são movimentos que eles não são estáticos. Eu posso, em algum momento, presenciar uma experiência na escola onde houve uma negligência, uma situação, e um professor criar um desenho universal na sua aula onde esse modelo União foi considerado. Ou seja, não dá para categorizar, não, na nossa escola está no modelo A, B, C, não. Às vezes não, muitas das vezes, acho que na sua totalidade, as experiências elas são tão diversas
que a gente pode ver em cada sala de aula uma condição. É claro que o ideal é a gente sistematizar ao ponto de falar, só, os processos inclusivos estão se dando no processo como um todo, isso é o ideal. Mas a gente não pode desmerecer em nenhum momento o que está sendo produzido na escola. A escola ela é viva, a gente em nenhum momento pode acreditar que o nosso trabalho não está sendo inclusivo. Eu acho que, dependente do reconhecimento, conhecendo a rede, cada vez mais eu estou convencido que os professores eles estão dispostos a pensar a educação inclusiva, e esse aperfeiçoamento ele vai se dando com a prática. Então, nesse sentido, eu estou convencido, eu me sinto esperançoso que as mudanças que vão qualificar a educação brasileira como um todo vão alcançar a educação especial na perspectiva da inclusão, e aí eu fico intrigado, não sei o que está a reboque do quê. Eu acho que a educação especial, na perspectiva da inclusão, ela vai norteando a educação e, de alguma forma, até vai gerando um certo protagonismo, porque esse repensar, ele vai alcançando um todo de uma forma que eu fico também entusiasmado quando eu observo que os atores que podem se reivindicar especialistas na área, cada vez mais vão considerando que todos fazem parte desse processo de inclusão. E aí o senhor traz aqui para a gente uma ideia de flexibilização curricular, quer dizer, o senhor vai explicar aqui algo que foi colocado em prática na escola que o senhor atua como pedagogo. Isso, né? Que eu tenho a oportunidade de trabalhar no Liberali Noel, onde tem um corpo docente muito engajado, com a liderança da gestora Marilu Santiago. E essa ideia, eu coloquei aí porque realmente a gente pode esperar isso de um especialista da área, enfim, alguém que está voltado à área de educação especial, mas no caso específico, meu como pedagogo, eu tinha uma problematização, no caso que muito comum, enfim, foi o que estava dado ano passado nas escolas da SEDUC, enfim, de maneira geral, da rede, até mesmo do Brasil, voltado ao SAEB, aos descritores, enfim, de que forma a gente poderia qualificar essas ações. Então, essa flexibilização curricular foi dentro de um projeto que a gente nomeou como Observatório SAEB. A gente tinha momentos onde todos os professores, independente se eram professores do 9º ano, no caso nosso, que estariam habilitados a fazer a prova, todos os professores estavam ali, enfim, para repensar ações voltadas aos estudantes do 9º ano específico, mas também pensar esse todo. Então, numa forma de dar um exemplo, enfim, criar uma experiência que pudesse inspirá-los, eu peguei a proposta curricular da BNCC e do PCP, do Fundamental nos Finais, peguei uma atividade de educação física e, juntamente com os professores que estavam nos auxiliando, enfim, repensando aí essas questões curriculares, a gente foi identificando a correspondência do PCP com os descritores. Então, porque a gente tinha uma problematização. Primeiro, fazer a correspondência dos descritores de matemática e língua portuguesa de forma interdisciplinar. E também vieram questões que foram importantes na nossa discussão. Será que determinado conhecimento de matemática tão rígido dá para flexibilizar? Eu acho bacana essa discussão, né? Porque ela trabalha uma realidade. E eu fui muito... Enfim, a gente que é educador, a gente fica refletindo, né? E eu falei, poxa, a gente tem que pensar em alguma coisa. Será que realmente conseguiríamos fazer essa correspondência? E aí, nessa situação, nós pegamos aí os objetos de conhecimento, enfim, tudo que está dado aí na organização do currículo do PCP, nosso parâmetro curricular, e aí a gente dialogou com um plano bimestral, onde é algo que é sistematizado pela SEDUC, e aí, nesse plano bimestral, nós fizemos a correspondência de descritores de matemática trabalhando a habilidade, enfim, e o objeto de conhecimento voltado ao que estava dado para a educação física, no caso, que era esporte de invasão. E aí a gente fez uma correspondência do futebol americano com o futebol nosso. Certo. Então, o plano tático aí foi considerado para trabalhar questões geométricas, questões de conhecimentos matemáticos, considerando que futebol é uma paixão nacional. Então, você mira acreditando que vai contemplar muitas. Cultura. Exatamente. E a partir disso, nós trabalhamos, não tenha dúvida, nós trabalhamos não só o conhecimento da matemática, conhecimento geométrico, conhecimento, enfim, voltado aos conceitos do descritor ali
elencado, mas também fomos ramificando a condição, por exemplo, o futebol americano, a NBA, enfim, já trabalha muito a questão da inserção do negro na questão racial. Então, já fizemos uma correspondência voltada a uma discussão da área de humanas. Então, esses diálogos foram de uma maneira voltada ao que a gente está discutindo como flexibilização curricular, uma possibilidade de fazer com que os estudantes se sentissem mais pertencidos, num conhecimento que geralmente é mais rígido, né? A matemática ela tem essa questão que cada vez mais está sendo repensada de como oportunizar a matemática para ser mais atrativa, e aí você vê um exemplo de coisas que podem, de alguma maneira, estimular o estudante, se vendo ali num plano tático, e aí por mais que o futebol americano não é algo tão próximo à nossa cultura, mas esses estudantes jovens, eles já estão também se interessando cada vez mais, e aí isso faz correspondência com atividades práticas de educação física, e eu estou dando só um exemplo de como a gente consegue ramificar o currículo. Aí, na perspectiva da flexibilização curricular, professor, a gente já considera o quê? Não foi pensado para um aluno com deficiência intelectual, não foi pensado para um aluno que nós temos com autismo. Foi pensado para esse todo. Então, se o determinado estudante conseguiu ter uma maior habilidade de exercitar na prática do futebol americano, ok. A correspondência ela se deu mais em sala de aula, num plano tático. Vamos entender esses ritmos e vendo a potencialidade desses sujeitos. Porque a partir disso, a gente vai criando situações em que, na hora do processo avaliativo acontecer, temos mais condições, professor, de falar, só, os estudantes eles estão alcançando esse referencial, essa condição pode melhorar, aqui pode qualificar, mas não homogeneizando, porque geralmente a gente vai se baseando em avaliações em que a gente considera se o aluno atendeu determinada exigência e a gente acha se ele está apto ou não, né? Muitas vezes é dado como uma prova. Então, se a gente cada vez mais cria possibilidades curriculares para tornar ele mais diversificado possível, eu acho que a gente tem possibilidades. Essa foi a minha contribuição como pedagogo. Aí, para finalizar, eu trouxe uma ideia de adaptação curricular, que aí já foi uma experiência minha como professor do ensino colaborativo, do plano educacional individualizado, que aí, no caso, é uma adaptação curricular significativa para um estudante que realmente vai demandar de estratégias que vão ser necessárias a gente elencar determinados objetos de conhecimento, determinada habilidade, que pode ali ser esmiuçada, pode ser customizada, pode ser pensada numa situação e que alcance uma estratégia que vai ser relevante para o desenvolvimento desse estudante. Isso. Aí é uma coisa mais específica. Isso mesmo, é muito nesse sentido de que você, por exemplo, tem um corpo escolar mesmo, né, que vai trabalhar para o desenvolvimento específico dessas habilidades, né, e de forma heterogênea, como você falou, não homogênea, né, e também dentro das especificidades da disciplina, né, no caso do componente curricular, e do que está sendo proposto ali, né, naquela atividade. É isso, professor. Muito obrigado. Obrigado a você. Professor, pedagogo Laio Lopes. Nós agradecemos aqui à Secretaria de Educação, em nome da secretária Arlete Mendonça, e também da nossa diretora Regina Ortiz, do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta. Agradecemos também o Centro de Mídias do Amazonas, agradecemos os profissionais que estão aqui e até o próximo episódio.